O que vem à mente quando você pensa em um Neandertal? Embora as percepções desses humanos antigos tenham mudado drasticamente nas últimas décadas, ainda é provável que a palavra seja sinônimo de brutos, primitivos, macacos que arrastam os nós dos dedos. A imagem clássica do Homo neanderthalensis, o Neandertal, é a de um selvagem de pouca inteligência, empunhando um enorme clube que usa para bater na cabeça de seus companheiros de tribo. A cultura pop do século XX está cheia dessas representações e o público em geral de todo o mundo passou a conhecer o Neandertal como um monstro, um sub-humano, mais macaco do que homem. A realidade é bem diferente. Homo neanderthalensis era na verdade tão humano quanto você e eu. Eles tinham vidas difíceis. Eles criavam música e arte. Eles eram muito inteligentes. E eles até se cruzaram conosco, os primeiros Homo sapiens. Isso mesmo, é mais do que provável que o seu DNA contenha o dos neandertais, que vagavam por grande parte do hemisfério norte no final da época Pleistocena. Esses homens e mulheres primitivos eram apenas isso, homens e mulheres. Embora pertencessem a uma espécie diferente dos nossos antepassados, eles eram tão humanos quanto você e eu, só que à sua maneira. Obviamente, não existem neandertais vivos e respirando hoje, mas sabemos que eles coexistiram com nossos antepassados. O que aconteceu com eles? Para onde foram? Hoje, vamos responder a essas perguntas e mais enquanto damos uma olhada aprofundada no Homo neanderthalensis, alguns de nossos parentes mais próximos no mundo dos hominídeos. Vamos analisar muitos aspectos da vida neandertal enquanto fazemos isso, sua cultura, seus estilos de vida, sua evolução e suas aparências. Junte-se a nós enquanto fazemos uma viagem intrigante pelas vidas, amores e legados do Homo neanderthalensis, os neandertais. Homo neanderthalensis apareceu em cena há cerca de 315 mil anos atrás e 430 mil anos atrás. Os estudos ainda estão incompletos quanto a quando exatamente os primeiros neandertais começaram a evoluir, mas parece que eles começaram a aparecer gradualmente dentro deste período, que é um pequeno passo na grande escala geológica da vida. Imagine a escala de tempo geológico do planeta Terra em uma linha do tempo que abrange um ano. O amanhecer do tempo é 1º de janeiro e agora é 31 de dezembro. Os neandertais apareceram e desapareceram aproximadamente em 1 ou 2 minutos nesta escala. Estamos muito mais próximos deles do que você imagina. O Neandertal médio teria sido notavelmente diferente dos Homo sapiens com quem compartilhavam o planeta. À primeira vista, esses homens e mulheres teriam sido difíceis de distinguir daqueles de nossa própria espécie, mas um encontro de perto certamente ajudaria a identificá-los. O Neandertal médio era mais baixo e robusto do que o Homo sapiens médio. Eles eram muito mais robustos para ajudá-los a resistir aos brutais elementos de suas casas na Era do Gelo, com braços e pernas mais largos. Seus troncos eram em forma de barril, com costelas grossas e curvadas e quadris largos para auxiliar ainda mais no sucesso neste estilo de vida severo. O rosto de um Neandertal também era fácil de distinguir de um humano moderno. Suas sobrancelhas sobressaíam mais do que as nossas, seus queixos eram retos e curtos, suas testas inclinavam-se ligeiramente e seus narizes eram grandes, largos e planos para ajudar a filtrar o ar frio.
Os neandertais estavam muito mais bem adaptados aos climas frios e congelantes do hemisfério norte. Os neandertais eram nativos da Eurásia até cerca de 40 mil anos atrás, quando começaram a desaparecer misteriosamente dos registros fósseis da época. Grandes populações de neandertais estavam concentradas na Europa Ocidental, especificamente na Península Ibérica, França e Alemanha. A Alemanha, em particular, é um maravilhoso local para fósseis de neandertais e muitas populações foram desenterradas na região. Pequenas populações de neandertais até conseguiram chegar às Ilhas Britânicas, onde eles prosperaram ao lado de nossos primeiros ancestrais por um tempo. À medida que se viaja para o leste em direção à Ásia, as populações de neandertais começam a se tornar mais escassas à medida que você se aproxima da Ásia Central, mas a espécie prosperou no frio norte, em direção à Sibéria, ao Mar Báltico e à Escandinávia. Existem registros de neandertais em climas mais quentes, na Ásia Central e no Oriente Médio, mas os neandertais se saíram melhor longe desses climas mais quentes, preferindo as estepes abertas, a tundra e as planícies, e a megafauna agora extinta que vivia ao lado deles. O habitat principal do Neandertal era a estepe do mamute, o bioma contínuo mais extenso do planeta Terra. Caracterizada por uma abundância de gramíneas, florestas esparsas e enormes mamíferos do Pleistoceno, a estepe do mamute é o ambiente que mais associamos à Era do Gelo. Ela se estendia por grande parte do alcance do Homo neanderthalensis, desde a Península Ibérica Ocidental, passando pela costa oriental da Rússia, chegando até o Canadá. À medida que a Terra começou a aquecer em direção ao final do Pleistoceno, a estepe do mamute desapareceu, assim como muitos de seus habitantes. O ciclo de vida do Neandertal era semelhante ao dos seres humanos modernos. Teoriza-se que, enquanto espécies ancestrais como Homo habilis e Homo erectus normalmente amadureciam muito rápido, espécies posteriores como Homo neanderthalensis e Homo sapiens optaram por atrasar sua maturidade para mais tarde na vida, para permitir que seu cérebro se desenvolvesse mais. Assim, é provável que os neandertais e os humanos modernos atingissem a maturidade em um estágio semelhante da vida. Os períodos de gestação deles provavelmente eram muito semelhantes, e as fêmeas normalmente teriam atingido a menopausa em um momento semelhante ao das mulheres modernas. São essas características coincidentes que podem ter encorajado os neandertais a começar a se cruzar com Homo sapiens. Os neandertais eram, em suma, perfeitamente adaptados aos seus ambientes. Seus corpos em forma de barril e membros grossos e resistentes permitiam uma grande quantidade de força física e resistência contra os elementos, seja de clima congelante ou ataques de mamíferos megafauna resistentes. Seus corpos grandes e estaturas curtas teriam ajudado a reter o calor do corpo melhor do que o Homo sapiens teria sido capaz, permitindo que eles povoassem as regiões mais ao norte do que nossos ancestrais fizeram, ajudando-os a evitar a competição por comida. Seus narizes largos e chatos teriam sido capazes de filtrar bem o ar frio, e a espécie teria achado muito mais fácil respirar nas gélidas regiões do norte da Eurásia. Quando escrito em preto e branco, parece que os neandertais eram muito mais adequados para uma vida na tundra congelante do que nós, Homo sapiens, éramos. Mas a existência do Neandertal, até os dias modernos, não era para ser.
Há pouco menos de 500 mil anos, os neandertais começaram a aparecer no registro fóssil em toda a Eurásia. Homo heidelbergensis, um descendente do Homo erectus, que prosperou na época do Pleistoceno Médio em toda a Europa e possivelmente Ásia e África, foi a espécie que daria origem ao Homo neanderthalensis por volta dessa época. Muita confusão e debate ainda persistem sobre quando exatamente os neandertais apareceram oficialmente em cena pela primeira vez. Mas parece que foi essa espécie, e aproximadamente nessa época, que a balança começou a pender para o Homo heidelbergensis se tornar uma nova espécie inteligente, se separando em duas direções diferentes. Um ramo do Homo heidelbergensis se separaria e se tornaria o Homo neanderthalensis, enquanto outro seguiria um caminho separado, evoluindo para se tornar Homo sapiens, nós. Novamente, os especialistas não estão 100% certos sobre o que exatamente aconteceu para causar essa divisão taxonômica. A teoria predominante é que o isolamento geográfico desempenhou um papel, como aconteceu com a separação do Homo habilis em Homo erectus milênios antes disso. Os cientistas propõem que uma população de Homo heidelbergensis, por volta do tempo em que os neandertais começaram a aparecer, foi isolada por uma barreira geográfica, neste caso, um grande evento de glaciação. Adaptando-se com sucesso a este novo ambiente, em vez de sucumbir ao clima rigoroso, a população começou a mudar. Eles se tornaram robustos e mais visualmente semelhantes aos humanos, começaram a se reproduzir, formar comunidades e adotar este novo estilo de vida glacial como um que favoreceriam e se tornaram conhecidos como uma nova espécie, os neandertais. Os neandertais, uma vez que se adaptaram ao seu novo lar, foram então capazes de se espalhar, conquistando novos territórios nas selvagens regiões norte de Eurásia. À medida que evoluíram e prosperaram, tornaram-se mais inteligentes, dominando o poder de novas e poderosas tecnologias, como o fogo, armas e vestuário. Eles se deparariam com uma variedade de novas criaturas com as quais poderiam interagir e caçar. Novas espécies humanas, como nós, e os agora extintos denisovanos, Homo denisova. As novas espécies de megafauna, algumas das quais também evoluíram recentemente do evento de glaciação, eram alvos principais para essa poderosa nova tecnologia de caça, e os neandertais prosperaram nessas etapas por muitos milhares de anos. Temos muitas evidências convincentes que as populações de Homo neanderthalensis coexistiram e interagiram com outras espécies de humanos. Depois que os neandertais evoluíram e começaram a se espalhar pelos continentes do norte, eles teriam começado a encontrar criaturas estranhas que se pareciam quase com eles mesmos. Humanos mais altos, mais leves, com rostos mais angulosos e habilidades comunicativas complexas teriam sido encontrados mais ao sul. Estes eram os primeiros membros de sua própria espécie, Homo sapiens. À medida que os neandertais começaram a conquistar o leste, eles teriam tido vislumbres raros de uma criatura que talvez se parecesse mais com eles mesmos. Os denisovanos, ou Homo denisova, um táxon misterioso e controverso, que pode ou não ter sido sua própria espécie, povoou as regiões mais ao norte da Sibéria e grande parte do leste asiático. É incrível pensar em como esses primeiros encontros devem ter ocorrido. O que teria passado pela mente do primeiro Homo sapiens ao descobrir
que outras espécies sábias estavam surgindo nas estepes. Eles nem os reconheceram como diferentes. E quanto aos denisovanos, nós nem mesmo podemos dizer com certeza como essa espécie parecia. Então, o que os neandertais devem ter pensado quando grupos familiares se entrelaçaram pela primeira vez? O que sabemos é que muitas dessas interações provavelmente não foram confrontacionais, muito pelo contrário, na verdade. Existe evidência substancial de que o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens se cruzaram e muitas vezes o fizeram. Essa evidência é esmagadora nos dias atuais, agora que os cientistas sequenciaram o genoma de várias raças e espécies humanas. Todos os genomas não subsaarianos dentro da espécie Homo sapiens, por exemplo, contêm DNA neandertal. Isso é mais proeminente nos europeus e asiáticos modernos, que coincidem com os territórios históricos dos neandertais. O humano europeu, moderno médio, é composto por qualquer valor entre 1,8% e 2,4% de DNA neandertal, e o humano asiático moderno médio é composto por qualquer valor entre 2,3% e 2,6% de DNA neandertal. O cruzamento dessas duas espécies não é apenas uma teoria. É um fato científico comprovado. Famílias interespecíficas e talvez até grupos podem ter existido nas estepes do Pleistoceno tardio, cenários fascinantes, onde crianças híbridas eram acompanhadas por pais de descendência tanto sapiens quanto neanderthalenses. Novamente, é desconhecido o quão comum essas ocorrências eram, mas, para os humanos modernos conterem traços notáveis de DNA neandertal em seus genomas, deve ter sido mais comum do que você esperaria. Também persiste, embora mais esparsamente, que os neandertais se cruzaram com os denisovanos que encontraram no continente asiático, lá na Sibéria e em direção ao centro. Uma coisa que pode ser discernida ao comparar Homo sapiens com Homo neanderthalensis é que a tecnologia humana era, em última análise, mais avançada do que a tecnologia neandertal. Esta é apenas uma teoria que foi apresentada para justificar a extinção dos neandertais. Talvez eles não conseguissem competir. À medida que o número de humanos aumentava, as populações de neandertais podem ter diminuído à medida que o Homo sapiens usava suas ferramentas e conhecimento para conquistar vastas extensões de terra. Os territórios podem ter começado a se sobrepor e não teria demorado muito até que as duas espécies estivessem competindo pela sobrevivência. Esta teoria conclui que os humanos, com suas tecnologias superiores, eventualmente superaram seus primos neandertais. A primeira coisa que pode ser dita sobre o estilo de vida de um neandertal é que não era uma vida fácil. Esses homens e mulheres levavam vidas curtas e violentas, o que é parte da razão pela qual seus corpos precisavam ser tão robustos e fortes. Estudos mostram que entre 79% e 94% de todos os espécimes de neandertais conhecidos apresentam evidências de grandes traumas curados. Um bom exemplo disso é o de um espécime conhecido como Shanidar I, retirado de uma caverna no norte do Iraque. Este indivíduo apresenta evidências de uma amputação do braço direito, uma infecção no osso onde o braço foi amputado, problemas de visão e possível perda auditiva. Talvez o neandertal em questão tenha sofrido essas lesões de um ataque animal ou combate interespecífico. Portanto, é estimado, ao analisar as idades dos indivíduos conhecidos pela ciência, que mais de 80% dos neandertais
pereceram antes de atingirem 40 anos de idade. Era uma vida perigosa e breve na estepe do mamute. A maioria das lesões neandertais conhecidas acredita-se terem sido causadas por ataques de animais selvagens. À medida que o clima ficava mais frio, os animais da estepe ficavam maiores e mais perigosos, e muitos deles buscavam abrigo dos elementos em cavernas. Os neandertais queriam essas cavernas para si mesmos e frequentemente se encontravam lutando pela competição por espaço na caverna com os mortais mamíferos carnívoros que haviam se estabelecido lá, o que significa que tais ataques eram frequentes e ameaçavam a vida. A caça também teria causado ferimentos graves, assim como os conflitos entre grupos. Sabe-se que alguns neandertais sofreram grandes ferimentos de lâmina na cabeça e no tronco, indicando que, embora possam ter tido relações amigáveis com nossos ancestrais, as tensões entre grupos rivais podem ter sido altas em um nível quão específico. Analisar o que os neandertais estavam caçando também pode nos dar uma ideia de por que algumas dessas lesões eram tão comuns. Eles foram um dos primeiros humanos a caçar grandes animais desafiadores. Sabe-se que eles caçavam principalmente ungulados de porte médio, como veados vermelhos, íbex e renas, mas a estepe estava repleta de oportunidades e criaturas maiores eram frequentemente caçadas sistematicamente. Estes incluem rinocerontes lanosos, auroques, elefantes de presas retas e os icônicos mamutes lanosos. Como você provavelmente pode imaginar, essas não teriam sido as caçadas mais fáceis, quando tudo o que você tinha para se defender era uma lança. Nem todos os neandertais parecem ter enfrentado tais presas desafiadoras, no entanto, e à medida que nos movemos pelo mundo, vemos diferentes culinárias começando a se estabelecer. Enquanto as populações do norte caçavam megafauna, grupos costeiros em Gibraltar parecem ter comido presas menores, como aves de caça, codornizes e corões, bem como várias espécies de cutovia, eram consumidos nessas sociedades. Mas devido à sua proximidade com a costa, os frutos do mar eram uma especialidade. Tudo, desde mariscos até atum, passando por golfinhos e focas, eram mortos, abatidos e consumidos pelos neandertais, que viviam nesses grupos costeiros ibéricos. Mas certas populações levaram suas dietas um passo adiante. Algumas comunidades vegetarianas são conhecidas no interior da Espanha, onde os neandertais que viviam lá raramente precisavam caçar. Os nutrientes de que precisavam vinham de cogumelos selvagens, várias espécies de musgos e pinhões que cresciam na área. A maioria das comunidades neandertais eram notoriamente habilidosas cozinheiras e podiam adaptar e preparar vários tipos de alimentos de diversas maneiras diferentes. A comida era assada, cozida e comida crua, e algumas comunidades são conhecidas por terem preparado refeições complexas e caldos com os ingredientes locais. Muitas sociedades eram caçadoras-coletoras tradicionais, dependendo de muitas fontes de alimento para saciar sua fome. Os caçadores de megafauna do norte não eram estritamente carnívoros e teriam complementado sua dieta com vegetais. Essas sociedades de caçadores-coletores variavam em tamanho de cerca de 10 indivíduos até 30 em assentamentos maiores, e sabe-se que tanto homens quanto mulheres compartilhavam o trabalho. Ambos os sexos participavam de todos os tipos de trabalhos, desde a caça até o cozimento, a confecção e a exploração. Os neandertais são conhecidos por suas ferramentas complexas e tecnologias primitivas.
Eles estão associados à indústria de ferramentas de pedra mosteriana, que viu surgir muitos novos objetos, estruturas, criações e armas. Os neandertais são conhecidos por terem usado lanças, dardos e facas como armas e ferramentas para caçar e fabricar, mas não para por aí. Algumas comunidades podem ter usado dardos para subjugar suas presas. Raspadores especializados foram usados para abater animais e agulhas foram usadas para confeccionar roupas primitivas. Essas roupas provavelmente não eram muito complexas e provavelmente não se ajustavam bem, mas faziam o trabalho de manter os indivíduos aquecidos em períodos de tempo frio. Essas roupas simples eram feitas de pele e pelo de animais e teriam sido semelhantes a cobertores ou ponchos usados e vestidos por humanos modernos. Sabe-se que alguns grupos de neandertais aproveitaram o poder do alcatrão de casca de bétula, uma substância pegajosa encontrada em árvores de bétula que ajudou esses primeiros homens e mulheres a construir suas armas e ferramentas. Algumas comunidades no Mar Jônico são até conhecidas por terem desenvolvido ferramentas básicas de navegação, jangadas e remos que poderiam transportar indivíduos através de corpos de água por um curto período de tempo. Os neandertais até se destacaram em termos de suas capacidades medicinais. Alguns locais mostram o uso extensivo de talas em ossos para curar lesões, e uma ampla gama de plantas medicinais foram reconhecidas, coletadas e consumidas para aliviar a dor ou ajudar na desinfecção. Os neandertais também eram conhecidos como usuários ávidos e habilidosos do fogo. Eles eram adeptos em iniciar incêndios para sua vantagem, a fim de cozinhar alimentos, auxiliar nas caçadas ou manter as comunidades aquecidas nos climas rigorosos da era do gelo do Pleistoceno. O fogo era transportado ou iniciado para ajudar os grupos familiares e pode ter sido um componente chave do arsenal que lhes permitiu abater criaturas tão grandes e poderosas como os mamutes lanosos das vastas estepes de mamutes. A partir desses incêndios, os neandertais construíram lareiras de pedra nas cavernas que queimavam durante todo o inverno para manter as sociedades aquecidas. A presença de tais lareiras também indica que eles tinham algum conhecimento sobre circulação de ar, construindo as lareiras em locais específicos com ventilação para que os membros do grupo não se asfixiassem com os gases injetados nas cavernas pela fumaça do fogo da lareira. Deve ter havido alguma tentativa e erro em toda essa tecnologia, e certas habilidades teriam levado mais tempo para os neandertais dominarem do que outras. Acredita-se que alguns neandertais, no que é agora a França, tinham acesso e conhecimento sobre cordas e cordões básicos que poderiam ter permitido a produção de uma ampla gama de ferramentas e objetos, o que teria facilitado muito a vida desses primeiros homens e mulheres. Com corda, eles poderiam ter usado redes para pegar peixes e outros animais, camas dentro de suas casas em cavernas, sapatos para proteger e aquecer suas extremidades, e paredes e pisos simples para criar cabanas ou tendas. Dispositivos de transporte, como cestos tecidos, poderiam ter sido construídos com corda, assim como cordas de amarrar para fixar armadilhas. Os exemplos continuam, mas, se os neandertais usaram corda dessa maneira, pode haver um mundo perdido, de tecnologia primitiva que está esperando para ser descoberto. Os neandertais também tinham uma cultura específica que os separava da dos Homo sapiens. É vago e desconhecido se os neandertais seguiam um certo conjunto de crenças ou religião,
mas eles enterravam seus mortos, o que poderia denotar uma crença em algum tipo de vida após a morte, ou rituais básicos em torno da passagem. Conhecem-se sepulturas de neandertais em todo o círculo do seu território. Alguns indivíduos podem até ter usado joias simples e primitivas, feitas de pedras, ossos e penas, para denotar status ou se enfeitar. Isso pode ter desempenhado um papel na formação de uma cultura primitiva, ou talvez até religião, se tais joias fossem usadas em ocasiões específicas. Sabe-se que alguns grupos de neandertais produziram arte e música. Conhecem-se rabiscos em cavernas de locais em Gibraltar, onde os neandertais criaram padrões ou imagens esculpindo suas raspadeiras ou facas nas rochas das cavernas. Flautas de osso foram descobertas em certos sítios arqueológicos neandertais, feitas a partir das vítimas de caçadas bem-sucedidas. Essas flautas podem ter sido usadas para se comunicar durante as caçadas, imitar os sons dos animais, afugentar certas criaturas, ou simplesmente porque os neandertais gostavam dos sons que elas produziam. Em um nível extremo, acredita-se que algumas comunidades neandertais tenham formado o que parecem ser cultos ou religiões primitivas em torno de aspectos específicos da vida selvagem. Em alguns locais de funeral, restos de animais foram organizados de maneira decorativa, o que pode indicar que os neandertais, nesses locais, tinham algum tipo de conexão entre as criaturas envolvidas e o indivíduo que faleceu. A águia dourada, uma espécie icônica e famosa de ave de rapina, foi incluída em tais rituais. A natureza majestosa e o poder que a criatura exala, combinados com a consistência do uso desta espécie desta maneira, podem indicar que essa era uma escolha religiosa. Até hoje, não se sabe se os neandertais eram capazes de se comunicar em uma linguagem plenamente desenvolvida, mas nós sabemos que eles tinham grande habilidade vocal. Sabe-se que os indivíduos faziam uma ampla gama de gritos, berros, rugidos, gritos, murmúrios e tagarelices, indicando que, embora talvez não pudessem falar da mesma maneira que você ou eu, eles eram definitivamente mais avançados vocalmente do que os hominídeos e outras espécies que os precederam. Uma linguagem vocal básica de proto-palavras e frases pode ter sido usada para se comunicar, mas os neandertais teriam sido seres extremamente expressivos e usariam uma ampla gama de sons e expressões para denotar emoção. A estepe do mamute era um ambiente severo, e à medida que os neandertais evoluíam, o mesmo acontecia com o restante da vida selvagem na região. Este período e lugar na paleontologia são sinônimos de megafauna, mamíferos massivos e outras criaturas que evoluíram para lidar com as mudanças climáticas. A América, por exemplo, é conhecida por seus mastodontes, grandes felinos, pássaros do terror e preguiças terrestres. A Austrália tinha seus marsupiais gigantes, e a África ainda é conhecida por sua megafauna hoje. Elefantes, girafas, rinocerontes e hipopótamos se qualificam. No entanto, a estepe de mamutes da Eurásia tinha a megafauna mais icônica de todas. Caminhando ao lado de nossos primos neandertais, bem como dos primeiros Homo sapiens, teriam estado, como o nome da estepe de mamute sugere, mamutes. Espécies gigantes de elefantes, com casacos lanosos e longas presas curvas, migraram pelas estepes eurasiáticas em grandes números, geralmente lideradas por uma matriarca. Bem adaptados para lidar com o frio e consumir as gramas duras da estepe, os mamutes
prosperaram por centenas de milhares de anos e a última população remanescente persistiu na ilha Wrangel, no nordeste da Rússia, até cerca de 10 mil anos atrás. Esses gigantes proboscídeos teriam sido uma caça desafiadora, mas recompensadora para os primeiros grupos de neandertais na estepe. Junto com os mamutes, viviam muitas outras espécies de mamíferos da megafauna. O rinoceronte lanoso era proeminente, uma espécie de rinoceronte grande e volumoso, com um casaco lanoso e um grande chifre. Na Sibéria, o Elasmotherium teria persistido contra os climas frios. Esta criatura, semelhante a um rinoceronte, era uma vez pensada para ter um único chifre colossal, levando-o ao apelido de unicórnio siberiano, mas estudos recentes mostram que ele tinha um chifre mais achatado e robusto, muito parecido com um rinoceronte indiano moderno. O poderoso elefante de presas retas teria vivido em grupos dispersos na grande estepe do mamute, outra caça desafiadora para nossos neandertais. O auroch, uma espécie de grande gado extinto que só se extinguiu em 1627, também teria prosperado em grandes números. Talvez o animal mais espetacular da estepe do mamute era o Megalóceros, a maior espécie de cervo que já existiu. Medindo aproximadamente 3 metros de altura, com uma envergadura de chifres de quase 4 metros, este cervídeo gigante teria percorrido até a estepe em pequenos grupos, talvez se reunindo na época do acasalamento. Esta é uma espécie que também teria sido alvo de alimentação pelos primeiros humanos. A estepe dos mamutes não estava sem seus perigos, no entanto, e os humanos ainda estavam muito no cardápio de alguns dos residentes carnívoros da região. O leão das cavernas eurasiático era talvez a maior ameaça aos neandertais e aos primeiros Homo sapiens, que teriam lutado violentamente contra os neandertais invadindo seu espaço de caverna. Hienas das cavernas também povoavam a estepe, um parente maior e mais pesado da hiena manchada africana. Os ursos das cavernas também, embora principalmente herbívoros, teriam lutado agressivamente contra os humanos invasores caso eles se aproximassem demais das cavernas quentes em que viviam. Várias espécies modernas de predadores também viviam na estepe. Lobos, glutões, linces e ursos marrons também podem ter representado uma ameaça para os neandertais e seus primos humanos modernos. No entanto, não era tudo megafauna e perigo para os neandertais. Ao atravessarem a estepe, eles teriam encontrado vastos rebanhos de cavalos selvagens, renas, bisões, antílope saiga, ovelhas das neves e boi almiscarado. Mamíferos menores, como esquilos, marmotas e picas, teriam formado colônias nas árvores, nas rochas e subterrâneas. E muitas espécies de pássaros teriam voado por cima. Abutres e águias voavam nas alturas. Corvos e outros passeriformes povoavam as árvores, enquanto aves da espécie Otis, lagópodes e aves aquáticas perambulavam pela terra. Era uma paisagem diversa e expansiva, tão cheia de maravilhas quanto de perigos para nossos ancestrais e seus primos neandertais. O DNA neandertal pode existir dentro de nós hoje, mas no final das contas, o neandertal não existe. Por quê? O que poderia ter causado o desaparecimento de uma criatura teoricamente bem adaptada da face da Terra para sempre? Existem, na verdade, várias teorias. Cada uma delas poderia ser verdadeira
ou talvez uma combinação de vários fatores. À medida que o Pleistoceno avançava, o tamanho da população de neandertais tornava-se mais escasso e o número total de neandertais começou a diminuir. Eventualmente, restaram muito poucos, e em pouco tempo não restou nenhum. Isso pode ter sido resultado do cruzamento com humanos. Uma teoria é que sua população gradualmente se assimilou à nossa no final do Pleistoceno. Os Homo sapiens, nesses homens e mulheres, superaram o Homo neanderthalensis devido ao maior tamanho da população, e os neandertais, eventualmente, desapareceram como resultado, conforme a teoria sugere. Outra possível causa é a mudança climática. À medida que a estepe do mamute começou a recuar, o clima começou a esquentar e a megafauna começou a desaparecer da face da Terra. O ambiente e as fontes de alimento dos neandertais começaram a diminuir. Em um mundo mais adequado para os Homo sapiens mais avançados, os neandertais podem não ter conseguido competir e acabaram morrendo como resultado. Finalmente, acredita-se que a doença tenha sido a resposta. Talvez uma epidemia tenha varrido a população de Neandertais, uma doença que o Homo sapiens superou ou era imune. À medida que a doença varria a estepe, os neandertais poderiam ter morrido em grande número, pondo rapidamente fim à espécie. Seja qual for o motivo, os neandertais desapareceram da face do nosso mundo há cerca de 40 mil anos atrás, e o Homo sapiens começou a se tornar a espécie mais proeminente na Eurásia, finalmente se espalhando por todo o globo. Embora os neandertais possam ter desaparecido há muito tempo, estamos apenas realmente no início de nossa jornada em nosso conhecimento sobre eles. Sabemos relativamente pouco sobre como eles viviam, como se comunicavam, o que eles podem ter pensado ou como poderiam ter interagido com outras espécies ou até mesmo entre si. Eles permanecem uma das espécies mais fascinantes que já adornaram o registro fóssil, outra espécie de humano com a qual nossos ancestrais viveram e interagiram, desaparecida da face da Terra, por razões que ainda são vagas. Embora possa ser uma pena que nunca possamos encontrar um Neandertal, é agradável pensar em como nossa percepção desta espécie cresceu e evoluiu ao longo dos anos. Muitas representações modernas de neandertais mostram a vida e a alma dentro dos indivíduos, representando-os mais como humanos do que como macacos brutos. Artistas arqueológicos modernos ou paleoartistas fizeram isso melhor do que ninguém, e nós encorajamos você a procurar representações modernas de neandertais por si mesmo, para ter uma ideia de como eles realmente poderiam ter parecido. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Talvez ele tenha te aproximado um pouco mais de nossos antigos parentes.